Deu Bayern de Munique na França, gol marcado por Coman. O Bayern parecia que estava jogando em casa. Controlava a posse de bola, marcação alta em cima do Paris Saint-Germain, não deixou o PSG muito à vontade. Só faltava a finalização. E conseguiu encontrar essa finalização no segundo tempo, o gol do Coman. Aí o jogo ficou mais animado, Mbappé saiu do banco e aí sim o PSG começou a melhorar na partida. PSG 0, Bayern de Munique 1. Muito boa noite para você, Bruno Prado, a sua análise dessa vitória importante. Que vitória do Bayern de Munique na França, Bruno? Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Ótima vitória, condiciona bem o confronto, né? O Bayern de Munique vai jogar em casa na partida de volta e pode jogar pelo empate, né? Uma bela vantagem para o time alemão, que foi melhor na maior parte do jogo, né? O Paris Saint-Germain só no final mesmo é que pressionou, tentou o empate, teve um gol que foi anulado, e bem anulado, no impedimento do Nuno Mendes, que fez a jogada para a finalização do Mbappé, mas foi um jogo em que o Bayern dominou a maior parte do tempo marcando no campo do PSG, marcação mais adiantada, não deixava o PSG sair de trás, e enquanto o Mbappé não estava em campo, o PSG não tinha nem um jogador de velocidade para tentar sair com uma bola longa por cima da marcação alta do Bayern. O Neymar e o Messi já não tem mais esse arranque, essa velocidade, então o Paris Saint-Germain não conseguia sair de trás, não conseguia trocar passes, o Neymar e o Messi foram praticamente isolados do jogo. Na reta final, depois da entrada do Mbappé, é que a coisa melhorou, o Bayern também passou a marcar um pouquinho mais atrás, pelo cansaço, pelo tempo de jogo e também porque agora o PSG tinha um cara rápido para correr nas costas da linha de defesa do Bayern. Então o Bayern tirou esse espaço das costas, passou a marcar no seu campo e aí o PSG cresceu com a posse de bola. É um time que tem jogadores de qualidade, trabalha bem a bola, mas acabou não conseguindo o empate. Teve uma pressão no fim, mas pelo jogo, pelo todo, o resultado acaba sendo justo. Durante, 70 minutos pelo menos, o Bayern de Munique foi superior ao Paris Saint-Germain. José Manuel de Barros, Zé, convenhamos, primeiro tempo foi muito fraco, não foi aquele futebol que a gente esperava numa tarde de Liga dos Campeões da Europa, com o Bayern de Munique marcando lá em cima, mas também não conseguiu oferecer muito perigo ao Paris Saint-Germain. Pouco finalizou na primeira etapa. E o PSG, que não conseguia sair do campo de defesa. No segundo tempo, aí sim, o gol animou as coisas. A sua análise, Zé, dessa vitória do Bayern de Munique para cima do Paris Saint-Germain. 1-0, gol marcado por Coman, José Manuel. Pedro, meus amigos, grande abraço. Olha... Ô Zé, abre o microfone aí. Desculpa, opa, faz pouco sim. tempo, né? Faz pouco tempo que eu trabalho com o microfone, né? Acontece. Pedro, meus amigos, foi assustador o desempenho do PSG até a entrada do Mbappé. Ele entrou, teve que o time se ajeitar primeiro, ele se aqueceu um pouquinho, mas a partir da entrada do Mbappé, teve jogo ofensivo do PSG. Até ali foi assustador. Como é que um time que joga em casa, tendo Messi e Neymar na equipe, Mbappé voltando de contusão, não tinha condição para jogar os 90 minutos no banco, finalização zero. Zero finalização no lado do PSG. Teve uma tentativa numa falta mal cobrada do Messi. O Messi encaixotado ali, tentando buscar jogo, errando passes. O Neymar jogando mais avançado de costa para o zagueiro, também não conseguindo. Os três zagueiros do Bayern ficaram à vontade, né, para marcar o Neymar sozinho ali na frente. E, assim, o técnico escalou mal, deveria ter optado por alguém ali, alguém para que fosse a flecha, né, pro Neymar seu arco, pro Messi flutuar um pouco mais. As escolhas foram erradas a partir daí. Mas, de qualquer forma, o desempenho do PSG foi terrível no primeiro tempo e em boa parte do segundo tempo. Os números confirmam isso, né? Agora, você disse bem que o Bayern, que dominou completamente o primeiro tempo, chutou 2 bolas no gol. Tentou, chegou, mas o Donnarumma pouco trabalhou no primeiro tempo, né? Fez uma defesa, se muito. Ou seja, também o Bayern de Munique, que dominou completamente, pecou ao não finalizar no gol. Talvez graças a uma atuação muito boa do Sérgio Ramos. O primeiro tempo do Sérgio Ramos foi de luxo. Agora, no segundo tempo, deu o jogo, o Bayern fez um gol, poderia ter feito mais, e a partir da entrada do Mbappé, chegou a fazer um gol,
o impedimento bem marcado por um joelho, cara, um pedacinho do joelho e a pontinha da chuteira do Nuno Mendes ali, o impedimento marcado. Num belo lançamento do Neymar, a jogadaça do Mendes e a finalização do Mbappé. E depois o time do PSG continua tentando, criou outras oportunidades, mas muito pouco para um time que joga em casa, né? Olha, tem que levantar as mãos para o céu, porque quando o Mbappé entrou, já era para estar 3-0 para o Bayern de Munique. Né? Vamos concordar aqui, né? Que pelo volume do jogo do Bayern e pelo que o PSG não fez até aquele momento, era para o Bayern ter liquidado talvez o confronto. Preocupante. E para você, Márcio Reis, muito boa noite. A sua análise dessa vitória do Bayern de Munique, gol marcado por Coman, tá virando carrasco, hein? Já tinha marcado contra o PSG naquela decisão de UEFA Champions League. A lei do ex de novo prevalecendo, porque foi revelado pelo Paris Saint-Germain e permaneceu lá até 2014. E aí, Márcio Reis, a sua análise dessa vitória do Bayern de Munique por 1-0 contra o PSG. Boa noite. Boa noite, Pedro. Todos estão acompanhando aqui esse pós-jogo de Champions. Aqui no futebol, pelo menos, a lei do ex ela é infalível, né? O Coman ainda sendo carrasco do PSG, fazendo gol decisivo mais uma vez. Mas a partida eu analiso de uma maneira que o Bayern de Munique tem um coletivo melhor, tinha um time mais preparado, um coletivo melhor do que o do PSG, que tem boas individualidades que hoje não resolveram, que foram Messi e Neymar. Muito porque hoje o principal jogador do time, que é o Mbappé, há algumas temporadas, nas 2 últimas temporadas, ele vem sendo o principal jogador do time. E não é nenhum exagero dizer que o Mbappé, quando ele está em campo, ele potencializa Messi e Neymar. Isso falando-se de PSG. Ele potencializa esses dois jogadores. Por quê? Porque ele é o jogador do arranque, ele é o jogador da velocidade, ele é o jogador que acha os espaços, que fura a defesa. E o Messi e o Neymar jogando com esse tipo de jogador, fica mais fácil para eles, porque eles acabam também tendo mais espaço de poder jogar. E aí, com a genialidade desses dois jogadores, potencializado com a velocidade e força do Mbappé, fica mais fácil deles jogarem. Mas hoje, o PSG é muito mais dependente do Mbappé do que necessariamente de Neymar e Messi. Até porque o Messi, por mais que tenha sido esse jogador exuberante que a gente viu na Copa do Mundo, já tem 35 anos. O Neymar acaba de fazer 31. E o Mbappé tem 24. Ele tá numa ascensão incrível. Então, acho que hoje você não ter tido o Mbappé desde o começo da partida realmente pesou muito pro time do PSG. Mas a gente viu quando ele entrou, e por mais que ele pudesse jogar só esses 30 minutos, ele mudou completamente a partida. E o PSG passou a ser melhor do que o Bayern de Munique, até pela postura que o time alemão acabou adotando. E destaque para esse time alemão, destaco o Kimmich. Kimmich jogou demais. Compôs o meio-campo inteiro, esteve junto no ataque, foi o homem da bola parada. O Kimmich joga muita bola. É um jogador que nos fala muito durante a partida, não tem todos os holofotes em cima dele, mas taticamente ele foi um jogador essencial. Assim como o Sérgio Ramos também jogou muita bola pelo lado do Paris Saint-Germain também, claro, até a entrada do Mbappé. Então, por mais que tenha sido 1-0, o jogo vai ser na Alemanha, não se pode esquecer que o Bayern já não tem aquele poderio ofensivo que já teve em outras temporadas. Até por isso eu acho que não tá nada decidido ainda, ainda mais se o Mbappé tiver 100% no jogo da volta. Ele é o cara que pode fazer realmente desequilibrar uma partida. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, é a Jovem Pan com a cobertura do futebol internacional, UEFA Champions League. Pois é, a Jovem Pan sempre marcando presença. E Bruno Prado, falando ainda desse Paris Saint-Germain, que no primeiro tempo, por conta de alguns probleminhas, o Mbappé não começou jogando, né? Ele ficou no banco de reservas. O PSG, mesmo com Neymar e Messi, não produziu nada no primeiro tempo. Não é para se preocupar, não é para o torcedor ficar preocupado do Paris Saint-Germain com esse momento do PSG. Toda hora tem um racha no vestiário, as estrelas não estão brilhando. O único jogador que está bem nesse PSG hoje é o Mbappé. Ele faz toda a diferença, Bruno Prado. Sim, o coletivo do Paris Saint-Germain muito mal e piorou depois da Copa do Mundo. Mesmo no campeonato francês, na Copa da França, o time foi eliminado pelo Olympique de Marseille. No campeonato francês já perdeu 3 jogos, né, depois da Copa, para o Lens, para o Rennes e para o Mônaco. Então o Paris Saint-Germain não está bem nem mesmo na França, né, nas competições nacionais. É um time que tem individualidades muito boas, né, tem
principalmente os 3 atacantes, são muito bons, claro. O Mbappé é o que está em melhor momento até pela idade, né, pela condição física atual, é um jogador de 24 anos, o Neymar tem 31, o Messi tem 34, 35, né? Já 35. Então, é outra coisa, né? O Mbappé tem a qualidade técnica, tem a força física, a velocidade, o arranque, o drible. O Neymar e o Messi continuam sendo jogadores muito bons, só que já não tem o arranque, a velocidade. São jogadores que precisam mais da bola no chão, da aproximação, da tabela. Então, o Paris Saint-Germain é um time que, muitas vezes, quando está com os 3, tem muita força ofensiva, mas defende só com 7. Então, isso já aconteceu em alguns momentos. Fica mais perigoso. Antes do Mbappé entrar, não criou nada, mas fica também um pouco mais exposto. Vai ter que se expor lá em Munique. Então é difícil. É um time que tem individualidades muito fortes, mas em poucos momentos esse PSG muito rico, ele teve um conjunto bom. Acho que o melhor momento foi com o Thomas Tuchel, que aí foi uma precipitação até, aquela coisa, né? O Paris Saint-Germain, ou ele ganha Champions, ou não vale nada. Porque o campeonato francês ele é muito mais rico que os outros. E o Tuchel chegou numa final de Champions, com um time bem ajustado, mas não ganhou. Aí na outra temporada, no meio da outra temporada, mandaram o cara embora. Ele foi ser campeão no Chelsea? Foi ser campeão no Chelsea. Ele foi o melhor, assim, o cara que conseguiu aliar o jogo coletivo com a individualidade. Ele já tinha Neymar e Messi, Neymar e Mbappé ainda não tinha Messi, mas o PSG é um time que depende muito da individualidade dos seus atletas. No mata-mata é até possível você conseguir chegar com isso, mas você vai ter essas oscilações. Hoje o jogo coletivo do Bayern foi muito melhor do que o do PSG. E pega os últimos 5 jogos do Paris Saint-Germain. Não venceu nenhum com tranquilidade, Empatou com o Reims, ganhou de 2-1 do Toulouse, perdeu do Olympique, perdeu do Mônaco, acabou nessa sequência de jogos ganhando do Montpellier, está liderando o campeonato francês, mas não lidera com aquela folga. Agora, perdeu o primeiro jogo, já se complicou na UEFA Champions League, porque vai enfrentar o Bayern de Munique lá na Alemanha, e o Bayern jogou hoje tem 3 como semanas, se estivesse em casa. Foi eliminado da Copa da França. A derrota do Marselha foi a eliminação da Copa. Se fosse semana que vem o jogo da volta, eu acho que já podia cravar, não passa. Como tem 3 semanas, ele tem chance de melhorar, porque assim... Mas não preocupa essa fase? Claro que preocupa. Messi e Neymar apagados, e se você fizer um comparativo com os dois, depois da Copa do Mundo, o Bayern voltou mal. Teve uma sequência de empates ali, ficou um tempo sem ganhar. Mas já se recuperou, arrumou o time, já voltou a ganhar, e o coletivo você viu que não dá para comparar. Coletivamente funciona demais. E do lado do PSG, ele está num momento de muita turbulência. Ele não conseguiu se encaixar. Ele não está conseguindo fazer um bom jogo coletivo. Não consegue se arrumar.